Voltamos, pessoal, e agora vamos dar seguimento falando de tratamento não medicamentoso. No bloco anterior eu mostrei uma tabelinha que só citou alguns pontos, agora nós vamos aprofundar. Então, o Ministério da Saúde diz que o tratamento não medicamentoso você consegue controlando seu peso. Pode reduzir em até 20 milímetros a pressão arterial. IMC inferior a 25, lembrando que ele flutua de 18,5 a 24,9. Tá? Esse é o IMC normal. Porém, a cintura abdominal, que é a cintura inferior, o valor, né, da cintura abdominal 102, inferior, menor que 102 para homens, tá? E 88 para mulheres. Então, a cintura abdominal cai em prova. 102 menor que 102 para homens e menor que 88 para mulheres. Tá? Quanto maior a cintura abdominal, maior o risco cardiovascular. Tá certo? Tem uma tabelinha que eu trouxe só para lembrar, não está na apostila porque, na verdade, não é para estar, é só para a gente lembrar o seguinte, ó. Abaixo de 18,5 de IMC, você tem o baixo peso. Se for idoso, sobe para 22, tá? Eutrofia é de 18,5 a 24,9. Se for idoso, é maior que 22 e menor que 27. Excesso de peso, sobrepeso para adultos jovens de 25 a 29,99, porque a partir de 30 é obesidade. Tá? E aí a obesidade se divide em grau 1, grau 2 e grau 3. De 30 a 34,99 grau 1, 35 a 39,99 grau 2 e acima de 40 grau 3. Tá certo? Então, é só para relembrar que quando a gente fala de perder peso, é deixar o IMC dentro da faixa normal. E jovens, adultos jovens, que é o que mais cai em prova é adulto jovem, 18,5 a 24,9. Tá? Bom, adoção de hábitos alimentares saudáveis, redução de sal. Aqui preste atenção porque tem uma divergência de informações. Se o concurso que você vai fazer não pediu o caderno de atenção básica 37, nem a 7ª diretriz, mas pediu o Brunner diz que o ideal é você manter, né, a presença de sal na dieta menor que 2,4 gramas de sal, o que equivale a 6 gramas de cloreto de sódio. Então, 6 gramas. O Brunner fala em 6 gramas de cloreto de sódio. O Ministério da Saúde diz que para qualquer pessoa, o ideal é o consumo de menos de 5 gramas dia. Então, repara, Brunner fala 6, o Ministério da Saúde fala 5. E o Ministério diz que se a pessoa for hipertensa, aí tem que ser menor que 4. Tá? Então, cuidado com isso, porque tem uma diferença entre o Brunner e o Ministério da Saúde, o caderno de atenção básica 37. Se você só tem Brunner na prova, na bibliografia, 6 gramas. Se tem só o caderno de atenção básica 37, 5 gramas para qualquer pessoa, 4 gramas para o paciente hipertenso. Redução do consumo de bebida alcoólica, já falamos, homens 30 ml etanol ao dia, mulheres a metade, 15 ml etanol ao dia. Tá? Tabagismo, como a gente falou, né, o tabagismo, né, olha aqui, ó, o risco associado ao tabagismo é proporcional ao número de cigarros fumados e à profundidade da inalação. O tabagismo ele é fator de risco para doença cardiovascular, ele não é fator de risco para hipertensão, ele é fator de risco para doença cardiovascular e aqui, ó, parece ser maior em mulheres do que em homens. O tabaco é um fator de risco para 6 das 8 principais causas de morte do mundo, olha isso. Doença isquêmica do coração, AVC, infecção respiratória baixa, DPOC, tuberculose, câncer de pulmão, brônquios e traqueia. E mata uma pessoa a cada 6 segundos. Como é um fator de risco e triplica o fator de risco para doença cardiovascular, falou em hipertensão, tem que cessar tabagismo. Tá? A meta é cessar. A atividade física regular. A gente viu que tinha que fazer pelo menos 30 minutos dia. E aí eu fiz a pergunta, pode pegar esses 30 minutos e parcelar em 2 de 15? Eu posso parcelar em 3 sessões de 10 minutos? Posso. Está aqui, ó. Ou você faz 30 minutos de forma contínua, ou você pode fazer em 2 sessões de 15 ou 3 de 10 minutos. Qual é a ideia, gente? Sair do sedentarismo. A ideia do Ministério é
É óbvio que você não vai comparar 1 hora de exercício contínuo a 3 sessões de 10 minutos. Não tem como comparar isso. Mas quando você faz a pessoa fazer 3 sessões de 10 minutos, você está garantindo que ela saia do sedentarismo. E isso, por si só, já é o benefício. Tá? Aí ela começa a fazer 3 sessões de 10, daqui a pouco ela se empolga, começa a fazer 2 sessões de 15, daqui a pouco se empolga e está fazendo uma de 30, 40, 50, 1 minuto, 1 hora e por aí vai. Tá ok? Então, a gente pode parcelar esses 30 minutos em 15, 2 de 15 ou 3 de 10, 3 sessões de 10. Bom, recentemente, preste atenção agora, essa aqui é uma turma regular, prepara para qualquer concurso. A EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela começou a pedir a parte de saúde bucal e a correlação com o paciente hipertenso. Então, a gente precisa ver isso, né? É algo novo e eu não vou me estranhar se agora as bancas começarem a cobrar, porque basta que uma peça, depois as outras começam a pedir. Então, tem um capítulo do Caderno de Atenção Básica 37 que fala de saúde bucal. Ele diz o seguinte, se forem constatados problemas cardiovasculares, recomenda-se que a avaliação da pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória sejam feitas antes do início de toda a sessão de atendimento. Se você, por um acaso, é hipertenso, está assistindo essa aula, foi no dentista e isso não aconteceu, não se espante. Na prática, muito dentista não sabe e não cumpre isso, tá? Mas é uma atenção especial que o Caderno de Atenção Básica está dando. Olha aqui, a alta prevalência de hipertensão arterial indica a adoção de uma rotina de verificação de pressão arterial antes de iniciar qualquer tratamento, porque o estresse de um tratamento odontológico pode fazer pico hipertensivo e pode gerar, inclusive, uma urgência ou emergência hipertensiva. Para o usuário normotenso e ou PA limítrofe, deve-se realizar o atendimento odontológico convencional. Pessoas com PA limítrofe deverão fazer avaliação para identificar a presença de fatores de risco para doença cardiovascular. Usuários hipertensos que necessitam de atendimento clínico ambulatorial deverão ter sua PA avaliada previamente, identificando de acordo com os níveis tensionais o tipo de atendimento a ser realizado e os encaminhamentos necessários. Então, a gente viu no slide anterior que normotenso ou PA limítrofe vai ter o atendimento convencional odontológico. Aqui, os usuários com níveis tensionais abaixo de 140/90 podem receber qualquer tratamento odontológico. Pacientes hipertensos estágio 1 e 2, na primeira sessão, devem ter sua PA verificada novamente 5 minutos após a primeira aferição. Ou seja, afere, deixa passar 5 minutos e afere de novo. Está aqui, Isso aqui caiu na prova da EBSER. No estágio 1, se a PA continuar elevada, o paciente deve ser orientado a agendar consulta médica para avaliação conforme rotina, sendo agendada nova consulta odontológica após o controle da PA. Então, perceba, se ele está no estágio 1 de pressão, ele não vai fazer qualquer tipo de atendimento convencional de pressão odontológico, né, se ele for estágio 1 da hipertensão. No estágio 2, se a PA permanecer elevada, deve-se verificar a presença de dor de cabeça, dor no peito, falta de ar ou falta de força. Na presença de um desses sintomas, a melhor conduta é o encaminhamento imediato para avaliação médica e evitar qualquer procedimento odontológico. Então, repara, estágio 1, se a PA continuar elevada, repara, estou voltando o slide, tá, gente? Olha aqui, pacientes hipertensos no estágio 1 e 2, a gente vai verificar a pressão e depois de 5 minutos, uma nova aferição. Se o cara é estágio 1 e a PA continua elevada, ele vai ser reagendado na consulta odontológica. Se voltou ao normal, gente, ele é atendido normalmente, mas se não voltou, ele faz novo reagendamento até controlar a pressão. No estágio 2, se a PA permanecer elevada, aí a gente verifica a presença de algum desses sinais que pode ter lesão de órgão-alvo e encaminha o paciente para avaliação médica e evita fazer qualquer coisa nele, tá? Bom, dito isso da saúde bucal, vamos agora conversar um pouquinho sobre tratamento medicamentoso. Esse é um ponto perigoso para a enfermagem, eu sempre digo isso. Quando você fala de tratamento medicamentoso, a gente tem um problema. Por que é um problema, gente? Porque normalmente, quando chega nesse momento, é aquele tema que a enfermagem às vezes derrapa. Farmacologia não é um forte da enfermagem. Estou falando besteira? É aquela questão que quando o cara fala assim, a ação da losartana aí você fala, Jesus, questão de farmacologia, né? A gente tem dificuldade. E as bancas detectaram isso. Só que agora o que eu quero mostrar para você? Agora é a hora de você parar e falar assim, não é mais aquela farmacologia da faculdade,
Não é mais aquela farmacologia que o professor queria que você entendesse a molécula do medicamento entrando lá na célula. Aquela farmacologia era difícil. Essa aqui é mais direta. O que você tem que gravar é o mecanismo de ação da droga, gente. Só que é o que eu costumo dizer. Se você não entende algum termo do que você está lendo, pesquisa que termo é esse. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quando a banca diz que tal medicamento diminui a pré-carga, se você não consegue entender o que é pré-carga, você vai ter dificuldade. Aí você tem que voltar lá no capítulo de cardiologia e entender o que é pré-carga. Aí quando tu entende o que é pré-carga, a coisa fica muito mais tranquila, muito mais fácil de entender. Tá certo? Então vamos lá. Frase que cai em prova e se repete no manual. Na população negra, a prevalência e gravidade da hipertensão são maiores, o que pode estar relacionado a fatores étnicos e ou socioeconômicos. Essa frase cai em prova. Vez por outra aparece essa frase no concurso para dizer se é verdadeiro ou falso. É verdadeiro. Tá? A incidência e gravidade, a prevalência e gravidade de hipertensão são maiores na população negra, tá? O que pode estar relacionado a fatores étnicos e ou socioeconômicos. E como a gravidade é maior, o Ministério recomenda, caso não haja contraindicação, que inicie o tratamento com diuréticos e bloqueadores de canal de cálcio. Tá ok? Outro ponto importante, crianças. Criança, inicialmente, não se administra medicamentos. O tratamento é não farmacológico para crianças. Lembrando que quando eu falei da hipertensão em criança, o que a gente comentou? Que é muito ligado o Ministério identificou que a hipertensão é muito associada a sedentarismo e obesidade. Então isso você combate sem ser com medicamentos. Tá? Você só vai combater hipertensão com medicamentos se as medidas não farmacológicas não forem suficientes ou se essa hipertensão for secundária. Tem alguma doença de base causando a hipertensão. Aí você vai ter que tratar medicamentosa, fazer o tratamento medicamentoso. Tá ok? Mas preferencialmente não se faz medicamento para crianças no controle da pressão arterial. E idosos? Idosos é sempre a metade da dose de adulto jovem. Frase de concurso. O cara pergunta se é verdadeiro ou falso, que o Ministério recomenda que para os idosos você dê a metade da dose. Verdadeiro. Tá? E posso baixar rápido a pressão de um idoso, gente? Posso baixar rápido essa pressão? O cara está com 200 de pressão, eu posso baixar rapidamente para 120? Não, tem que baixar aos poucos, senão você corre o risco de fazer isquemia cerebral. E por conta disso, os diuréticos são os melhores amigos dos idosos no início do tratamento, porque eles reduzem de forma mais lenta a pressão. E aí o Ministério diz que, dependendo do patamar pressórico que você tiver, você reduz até níveis de 160 de sistólica, deixa um tempo ali e depois baixa mais essa pressão. Nunca baixar de forma direta. Tá ok? Bom, em relação à grávida, tem que tomar cuidado porque vários medicamentos antihipertensivos são teratogênicos, losartana, por exemplo, tá? Mas o medicamento mais seguro é a metildopa, questão clássica de concurso, qual é um antihipertensivo seguro para a grávida, né? Ou o mais seguro, que é a metildopa. E aqui o tratamento deve ser focado em medidas não farmacológicas. O momento que o texto confirma a metildopa como a droga, né, clássica para a gestante para fazer o controle da pressão arterial. E aí o nosso Brunner, aí é Brunner, tá, gente? Abre uma tabela no capítulo de hipertensão, que está na apostila de vocês, mostrando os grupos diurético tiazídico, por exemplo, clortalidona, clorotiazida e hidroclorotiazida. Aí hoje tem banca perguntando assim, qual é o exemplo de diurético tiazídico? 2 pontos ABCD. Aí ele bota captopril, ele vai dando os nomes. Então isso aqui não está aqui à toa, gente, tem que dar uma lida. Clortalidona e hidroclorotiazida são diuréticos tiazídicos. Como é que age? Diminui o volume de sangue, o fluxo sanguíneo renal e o débito cardíaco. Depressão de líquido extracelular, balanço de sódio negativo. Lembrar que sódio é água. Se você tem um balanço positivo, você tem mais sódio circulante, você puxa mais água para a corrente sanguínea, você eleva a pressão. Balanço de sódio negativo, você tem menos água. Tendo menos água, você vai ter menos volume circulante, você vai ter uma pressão menor. Tá? Então, diurético tiazídico, a ação principal. Aqui é o ponto que eu falei para vocês, que não tem jeito, tem que sentar e ler, gente. Tem que sentar e ler. Eu vou passar pelos principais grupos, chamando a atenção de alguns pontos, mas tem que ler. Tá? Algo que a banca te pergunta direto. Ele pode te perguntar o nome do medicamento,
para dar o exemplo, como ele pode pedir a ação principal pelo grupo. Tudo isso tem questão de prova. E aí você não vai perder essa questão, porque é essa pergunta que muita gente erra. Se você acerta, você está na frente do concurso e a vaga é sua. E graças a Deus, aqui no W Curso, nós temos conseguido fazer com que os nossos alunos entendam isso e realmente estudem. Porque aí essas questões que são classificadas como mais difíceis, vocês acertam e não errando as bobinhas, você briga pela vaga e coloca a vaga no bolso. Tá certo? Então vamos lá. Próximo grupo, diurético de alça, furosemida. Muito conhecido, cai bastante em prova. E tá ali, ó, qual é a ação dele? Depressão de volume, bloqueia a reabsorção de sódio, isso impede que a água retorne, porque se o sódio vai para a urina, ele puxa a água para a urina, tá? Então ali, ó, bloqueia a reabsorção de sódio, consequentemente, cloreto e água nos rins. Então não vai ter absorção de água. Diurético de alça, furosemida. Diuréticos poupadores de potássio, exemplo, amilorida. Bloqueia a reabsorção de sódio, atua sobre o túbulo distal independente da aldosterona. Aí tem um detalhe, se ele é poupador de potássio, ele aumenta risco de arritmias e alterações cardíacas. Por isso, todo paciente em uso de diurético poupador de potássio, a gente tem que estar de olho no nível sérico de potássio desse paciente nos exames laboratoriais. Tá? E, se for o caso, fazer a monitorização cardíaca. Beta-bloqueadores. Exemplo, atenolol, propanolol, metoprolol. Como eu falei, né, tem banca que pede assim, é um exemplo de agente antihipertensivo beta-bloqueador, e pergunta o nome. Aí, por vezes, eles, beta-bloqueador, bloqueia o sistema nervoso simpático. Gente, se bloqueia o sistema nervoso simpático, bloqueia a ação da adrenalina. Então, olha aqui, ó, bloqueia o sistema nervoso simpático, receptores de beta-adrenérgicos, particularmente os simpáticos para o coração, lentificando a frequência e reduzindo a pressão arterial. Lembra sempre da adrenalina, que quando descarregada aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão. Então, nesse caso específico, tá, o beta-bloqueador diminui a frequência cardíaca e diminui a pressão arterial. Bom, os bloqueadores de canal de cálcio, o nome já diz, bloqueador de canal de cálcio. Tá? Eles bloqueiam os canais de cálcio, impedindo o influxo de cálcio para a célula. Isso aí, né, altera a bomba de sódio, potássio e cálcio do coração, altera a resposta aos estímulos elétricos e reduz pressão. Você precisa entender que existem dois grupos. O grupo não dihidropiridina, que é o verapamil e diltiazem, e o grupo dihidropiridina. Percebam que todos eles, os dois grupos, tá? Amlodipina e nifedipina, verapamil e diltiazem, são drogas de subgrupos diferentes dentro dos bloqueadores de canal de cálcio. Mas eles fazem a mesma ação, inibem o fluxo de cálcio, porém, quando eu olho os grupos diferentes, eles têm ações específicas. Exemplo, grupo não dihidropiridina, reduz a pós-carga cardíaca. O diltiazem, olha aqui, ó, além de inibir o fluxo de cálcio na célula, também reduz pós-carga cardíaca. Enquanto o verapamil inibe o influxo de cálcio na célula e reduz a velocidade de condução do impulso cardíaco. A SpaceX, Banca do Exército, fez uma maldade um ano. O que eles fizeram? Colocaram assim no enunciado. Os bloqueadores de canal de cálcio, além de bloquear o canal de cálcio, dois pontos, A, B, C, D. E aí pegou uma dessas frases aí, colocou lá e montou uma série de bobagens nas outras. Derrubou meio mundo, porque geralmente quando o pessoal estuda bloqueador de canal de cálcio, fala assim, bloqueador de canal de cálcio, bloqueia os canais de cálcio e para ali. E não percebe que como tem dois grupos, tem ações diferentes. Lá embaixo, tá? Tanto a amlodipina quanto a nifedipina, além de bloquear o influxo de cálcio, tem efeito vasodilatador sobre artérias coronárias e arteriolas periféricas. Gente, se tem efeito dilatador sobre a artéria coronária e arteriola periférica, diminui pressão, porque de vasodilata, a pressão cai. Então, assim, não é difícil estudar essa farmacologia, só dá trabalho. Então, é a hora que você tem que se organizar, sentar e realmente manipular essas informações, porque só realmente manipulando, estudando, lendo que você consegue gravar. E aí, quando uma questão dessa cai na prova, você acerta e o teu concorrente não. Tá ok?
Bem, bloqueadores do receptor da angiotensina 2, losartana. Olha ali, ó, bloqueiam os efeitos da angiotensina 2 nos receptores. Lembrando, né, aqui dentro da fisiopatologia, sistema renina, angiotensina, aldosterona, num determinado momento, você tem a angiotensina 1 e a angiotensina 2. Aí você tem aqui os bloqueadores do receptor da angiotensina 2, que é a losartana, reduz a resistência periférica. Se reduz a resistência periférica, gente, no momento que reduz a resistência periférica, se você reduz a resistência, você diminui pressão. É esse o efeito da droga. Vasodilatadores. Presta atenção agora que isso aqui é usado muito em emergência hipertensiva e por isso pode cair. Então, olha aqui, ó, vasodilatadores, nitroprussiato de sódio. Nitroprussiato de sódio é usado como antihipertensivo de ação rápida, ele começa a rápida ação e termina rápido, então ele é ideal para as emergências hipertensivas e também utilizado em manutenção de possível doador de órgão, quando esses corpos fazem hipertensão, já tem morte cefálica comprovada, está no processo, para poder retirar os órgãos e doar, e para não perder o órgão com uma hipertensão, né, se usa o nitroprussiato de sódio, porque ele age rápido e para rápido. Tá? Vasodilatação periférica através de relaxamento da musculatura lisa, mecanismo de ação, tem que estudar, tem que saber, esse aqui também cai em prova. Inibidores da enzima conversora de angiotensina, inibidor da ECA, captopril, enalapril. Lembrando sempre, na hora de estudar, tem que saber o nome da droga em relação ao grupo, porque uma das perguntas feitas é essa, e precisa saber a ação da droga. Ó, inibidor da enzima conversora de angiotensina. Então, eles inibem a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Vou voltar aqui. Cuidado para não confundir com esse aqui, ó, bloqueador dos receptores de angiotensina 2. Então, um bloqueia o receptor, o outro inibe a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2 e, com isso, reduzem a resistência periférica total, tá? Fazendo a pressão diminuir. Ok, pessoal? Bem, agora é aquele momento em que você vai parar, voltar e reorganizar o raciocínio em cima dessas drogas. Lembrar que tem que saber os exemplos de cada grupo, quem é de hidropiridina, bloqueador de canal de cálcio, quem é do grupo não de hidropiridina, quem é a losartana, qual grupo ela pertence, quem são os IECAs, tem que saber, inibidor da enzima conversora de angiotensina, isso tem que saber, e tem que saber os mecanismos de ação. Diferença entre urgência e emergência hipertensiva. Então, repara, tem crise hipertensiva e a crise hipertensiva ela pode se desdobrar ou numa urgência ou numa emergência. Primeira coisa que eu pergunto, qual desses dois termos, urgência e emergência, tem risco imediato de morte? A gente sabe que a emergência é o risco imediato de morte. Então, ela, gente, é aquela que a gente tem que agir mais rápido. Você tem que reduzir pelo menos 25% da pressão arterial na primeira hora. Só tem um grupo que eu não posso fazer isso. Quem é? Quem é esse grupo? O grupo dos idosos. Esse eu não posso reduzir rápido a pressão, mas em todos os outros, o objetivo diante de uma emergência hipertensiva é reduzir a pressão arterial em pelo menos 25% na primeira hora, para você evitar lesão de órgão-alvo, porque o paciente tem risco imediato de lesão de órgão-alvo ou de morte. Tá? Já a urgência hipertensiva, não existe o risco imediato de morte nem de lesão de órgão-alvo. Mas esse risco existe, ele só não é imediato. Então a gente pode reduzir a pressão em até 24 horas, né? Lembrando que o nitroprussiato de sódio é a droga utilizada na emergência hipertensiva para baixar rápido, ele tem um mecanismo de ação bem rápido, então ele inicia rápido e termina rápido a ação. Não corre o risco de você puxar a pressão para baixo e o paciente ficar hipotenso. Tá certo? Bem, o Brunner define urgência hipertensiva, aumento súbito da pressão arterial não associado a quadro clínico agudo, tá? Nem risco imediato de vida ou dano em órgão-alvo. E já a emergência hipertensiva, aumento súbito da pressão arterial acompanhado de sinais e sintomas de dano importante em órgão-alvo. E aí tem uma tabelinha que está na apostila de vocês, que é do manual de 2006, mas por que eu vou citar ela?
porque eventualmente ainda tem banca pedindo e cobrando essa tabela. Ele dá exemplos de quem é, ou quem são, melhor falando, as emergências hipertensivas e quem são as urgências. E tem alguns detalhes que a gente precisa chamar atenção. Por exemplo, encefalopatia hipertensiva é emergência hipertensiva. Edema agudo de pulmão é emergência hipertensiva. Infarto do miocárdio é emergência. E aí preste atenção que a angina instável está lá do outro lado, é uma urgência. Tá? Aneurisma dissecante de aorta é emergência hipertensiva. Hemorragia intracraniana, tá? É emergência hipertensiva. Mas eclâmpsia, a eclâmpsia é emergência. A pré-eclâmpsia é urgência. E muita banca derruba falando da pré-eclâmpsia. Só que aí eu vou precisar fazer um adendo, porque a 7ª diretriz brasileira de hipertensão, presta atenção agora, isso aqui é Ministério da Saúde. A 7ª diretriz brasileira de hipertensão coloca pré-eclâmpsia e eclâmpsia no mesmo pacote das emergências. Então, existe uma divergência entre o Ministério da Saúde e a 7ª diretriz brasileira de hipertensão. Se você vai fazer o concurso e está lá a 7ª diretriz, você vai entender que pré-eclâmpsia e eclâmpsia são emergências. Se você vai fazer para o Ministério da Saúde, caderno de hipertensão básica 37, é o que está lá na bibliografia, CAB 37, hipertensão arterial. Você já sabe que eclâmpsia é emergência, pré-eclâmpsia é urgência. É uma divergência que existe, tá, gente? Sangramento pós-operatório é emergência, queimaduras extensas, emergência, crise de felcromocitoma, emergência, hipertensão acelerada maligna com edema de papila. Lembrar que edema de papila é o edema da papila, a papila óptica, né, do nervo óptico, e isso gera, né, hipertensão craniana, por isso que é emergência. Então, isso aqui tudo é emergência hipertensiva. E quem são as urgências hipertensivas? Aquelas que eu posso esperar. Ó, angina instável, pré-eclâmpsia, anticoagulação, intoxicação por cocaína ou anfetamina, pré e pós-operatório, transplante renal e o rebote hipertensivo após suspensão súbita de clonidina e ou outros antihipertensivos. Bom, essas são as urgências e emergências. Essa lista não cai em todo concurso, mas cai, é bom você saber e estar atento, porque infarto mata, aneurisma mata, tudo aqui da emergência hipertensiva mata. Então a gente precisa correr quanto tempo para baixar a pressão arterial, porque se o paciente não morrer da complicação, ele morre da hipertensão. Olha aqui, ó. Aneurisma dissecante da aorta. Tá? Para quem não sabe, aneurisma dissecante de aorta é isso aqui, ó. A túnica da aorta, ela abre. Isso aqui é um aneurisma dissecante, ó. O vaso está aqui, a aorta está aqui. Uma das paredes abre as túnicas. Tem uma passagem aqui que o sangue entra por aqui e sai por aqui, volta por cá. Qual é o perigo disso aqui? No momento que ele está passando aqui dentro, ele pressiona a parede da aorta. E como ela está fragilizada porque ela abriu, ela pode romper e aí você tem uma baita hemorragia, tá? Em especial, aneurisma dissecante de aorta torácica é gravíssimo, grave, dependendo quanto maior o aneurisma, mais grave ele é, e a aorta abdominal também é bastante complicado. Tá? Então são emergências hipertensivas porque ele rompe pelo aumento da pressão, por isso que cai na emergência hipertensiva. Tá certo, pessoal? Com isso a gente termina a nossa aula de hipertensão. É uma aula muito conceitual, é uma aula importante porque cai muito concurso, então precisa dar uma lida com calma. Eu sempre recomendo a leitura do Caderno de Hipertensão Básica 37. Então, já terminou de ler, já viu o vídeo, terminou de ler a apostila? Baixa o caderno. Às vezes, naquela folguinha sua lá, abre o caderno. Não é para ler ele todo, mas é para vir entendendo como é que funciona o Caderno de Hipertensão Básica 37 e poder identificar ali, tá, as informações que a gente deu e até agregar outras informações, porque quanto mais conhecimento você tem, menor sua possibilidade de erro numa prova. Então, a leitura é nosso excelente aliado. Como eu sempre digo, a enfermagem precisa aprender a ler e criar esse hábito. Quando eu falo aprender a ler, gente, claro, todo mundo sabe ler. Não é o ler de leitura, mas é aprender a ler corretamente o que está vendo ali, né, entender o que está lendo. Né, por exemplo, quando fala pré-carga, pós-carga, conseguir compreender isso. Por isso eu falo, né, aprender a ler. E, em especial,
criar o hábito de leitura. Em especial, a enfermagem, infelizmente, não tem esse hábito de leitura e isso atrapalha bastante. Muita gente só estuda quando sai edital, isso também atrapalha. Então, você que se propôs a estudar tranquilo em casa, né, você está na frente, porque você vai chegar muito melhor preparado do que o teu concorrente. E aí, quando sair o concurso, né, eu vejo aluno falando assim, pô, Vladimir, o concurso que eu quero tão cedo vai abrir. Não desista, continue estudando. Tá? É fato. Tem concurso que demora, a área de direito, o pessoal fica esperando às vezes 5, 6 anos para sair um concurso. E eles ficam 5, 6 anos estudando. Isso é típico da carreira. A enfermagem não. Sai o concurso 1 mês e meio, 2 meses, aí o cara quer começar a estudar em 2 meses para chegar forte, ainda, e aí quando não passa ainda reclama. Pô, estudei pra caramba e não passei. Não vai passar, cara. Não vai passar. Tem que ser hábito, tem que ler, ler, ler. Entendeu, pessoal? Então, volta lá, dá uma lida, Caderno de Atenção Básica 37. Se tiver o Brunner também, tiver tempo, dá uma lida no Brunner, vai juntando informação, porque já sabe, né? Quando abrir o concurso, você vai chegar forte, não vai errar questão nenhuma de hipertensão e, ó, vai botar a mão na vaga. Sai daí não, no próximo bloco a gente vai discutir diabetes mellitus.